Olá, aqui é o André Barros, o Moneymaker. Bom, estou gravando esse segundo vídeo, né, nesse período aqui de queda do mercado, de instabilidade, alta volatilidade, né, da Bolsa. O anterior, né, o primeiro, foi antes ainda dos circuit breaks, né, em que eu comentava sobre o que eu chamei de janela vermelha, né, a red window. E a grande verdade, né, talvez a mensagem principal que eu queria passar aqui é que a gente ainda está nessa janela, ela não fechou. Por mais que a gente tenha experimentado aí os 70 mil, eu cheguei a fazer inclusive referência a essa pontuação do Ibovespa, a grande verdade é que a gente ainda tem caminho a percorrer, né? A queda foi muito acentuada, muita volatilidade, a gente teve aí semanas de alternar quedas e altas recordes, né, de um dia para o outro. Foram 6 circuit breaks até o momento. Quem conseguiu compor caixa já deve, inclusive, ter consumido uma boa parte desse caixa, né? Mas ainda precisamos aguardar. Eu acredito, né, que essa semana que a gente entra, ela é bastante decisiva no sentido em que vai nos dar uma melhor visão do quanto que a curva, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, se assemelha ou se distancia do que nós estamos vendo na Itália. Temos boas notícias, né? A gente teve hoje, por exemplo, os números de mortos na Itália foram, pela primeira vez, tiveram um decréscimo, né? A gente teve ainda números muito assustadores, porém já menores do que o dia anterior. Temos a medicação aí que foi ventilada e foi comentada, foi o nome das redes sociais nesses dias, né? A cloroquina, que começa a ser usada. Uma ressalva importante, né? A gente tem aí bons sinais que ela de fato ajuda no tratamento, tem dado resultados positivos, mas ainda, como alguns médicos sinalizam, os testes foram numa base pequena. Ela está praticamente sendo testada no mundo real, né, com a aplicação nos acometidos com o coronavírus agora. Então, sim, é um bom sinal, sim, devemos continuar os testes. Acho que a decisão do Bolsonaro de ampliar a produção pelo laboratório do Exército é boa, mesmo que a gente descubra que o efeito não seja tão positivo. Mas veja só, né, o grande problema da síndrome, né, do surto que a gente está vivendo agora, mais até do que a letalidade em si, né, que a gente já tem visto que ela é muito mais incidente nos casos que já têm agravantes, né, outras doenças, outras comorbidades ou pessoas que já têm idade, né, sistema imunológico deprimido, né? Mas mais do que a letalidade, o grande problema é justamente esse gargalo que se cria no sistema de saúde, né, dificultando o tratamento. Essa é a grande preocupação, que um sistema de saúde sobrecarregado não sofre apenas aquele que tem o coronavírus, né, que estava esperando atendimento, mas sofre principalmente também, né, aqueles que estão com outros problemas de saúde e também estão demandando atenção médica. Por isso a importância da quarentena que a gente está experimentando agora. Então aqui acho que a primeira mensagem desse vídeo é que todos de fato levem a sério essa quarentena. Obviamente tem uma questão econômica por trás, mas a prioridade nesse momento é de fato que a gente passe por esse período mais crítico, podendo atender a todos os que precisem, né? Podendo ter o menor número de fatalidades possível. Uma outra questão que o governo já vem trabalhando e outros países também é como manter a economia rodando e como fazer, e aí é algo que eles também precisam começar a se organizar, qual é o plano da retomada. Imagine a grande massa da economia informal e de autônomos que basicamente uma grande parte teve sua renda zerada. O efeito dominó na economia é muito perverso, né, muito complexo. Então, esse é uma parte das iniciativas do governo que se espera também que venham nos próximos dias ou semanas, né, que é não só planejar a parada, mas também planejar a retomada. Eu acho que isso é de igual importância, né, a cada um a seu devido tempo.
Mas quando eu falo que essa semana é uma semana crítica, né, ela ainda carrega a incerteza e ainda carregará o medo que vai, de novo, agitar os mercados, né? Então, não espere uma semana tranquila de recuperação simplesmente porque estamos abaixo dos 70 mil pontos. Eu não me surpreenderia de ver a Bolsa experimentando novas baixas e novas mínimas. Como eu falei no vídeo anterior, não é um Joesley Day, não é uma greve dos caminhoneiros, de fato, a intensidade, né, de queda e o período em que ela vai acontecer são maiores, né, e a gente precisa ter essa consciência. Agora, significa que quem comprou 70 mil está mal? Não, eu acho que dos 70 mil para baixo, e até um pouquinho acima dos 70 mil, né, eu sempre digo que não tem como a gente acertar o ponto ideal de entrada. Essas pessoas, se tiverem tempo para esperar, vão ser recompensadas com uma boa rentabilidade. Não é só isso, né? Eu tenho também lembrado que a gente agora é o momento de olhar para a qualidade. Olhe para empresas líquidas, empresas que não estejam endividadas, empresas que você possa diversificar o seu portfólio, não concentre. E também olhe para aquelas que estejam pagando bom dividend yield. Eu acho que é uma oportunidade única para você contratar uma rentabilidade, contratar no exagero, né, da linguagem, porque obviamente um dividendo não é garantido, mas aquelas que são recorrentes, né, que tendem a manter esse pagamento, você está contratando um yield de 13%, 14%, 15%, em alguns casos 17%. Para empresas boas, né? Não estou falando de empresas pequenas ou em situação crítica. Então, acho que é, sim, um momento interessante. O que eu venho fazendo e venho recomendando para quem me acompanha? A gente já começou a montar caixa bem antes, né? No momento da euforia que a gente recompôs o nosso caixa. Entramos nessa crise, estávamos com 40%, 30% de caixa e fomos fazendo compras gradativas. Então, sim, nós fizemos compras nas semanas anteriores e que, na sequência, vieram a ter mais quedas. Essa semana que entra, muito provavelmente, eu vou fazer novas alocações e assim seguirei. O caixa, obviamente, ele não é eterno, mas se você sabe trabalhar ele com paciência, ele pode ter uma longevidade bastante grande. E, aliás, a busca deve ser sempre de tentar essa manutenção perene do seu caixa. O que muda são os níveis, né? Dependendo do momento, você vai estar rodando com caixa de 15%, e em algum momento você pode estar, como a gente chegou, a 40%, 45% de caixa. Então essa é a sutileza da coisa. Se você faz entradas ponderadas, né, nas nossas séries a gente trabalha com 5% de cada posição, né? Então no máximo eu tenho 20 ações na carteira, mas isso é muito raro. Normalmente a gente está aí entre 12, 15 ações, às vezes até um pouco menos. Quando você faz isso e coloca 5% por semana, você já pode fazer uma conta simples e imaginar que a gente teria do 100% de uma carteira, você tem aí 100% dividido por 5, você tem 20 semanas que o seu caixa perduraria até o seu esgotamento. E lógico que isso daí não é imutável, né? Ao longo do tempo, o que eu sempre recomendo é o que eu chamo de gestão ativa, né? Então você realiza seus ganhos e eles aumentam, recompõem o seu caixa e você aguarda para fazer uma recompra futura. Então sim, dá para você esticar o seu caixa por um bom tempo. Qual é a dificuldade? A dificuldade está justamente naquele cara que nos atrapalha todo dia, nós mesmos, né? Então a falta de paciência, ou a ganância, ou a ansiedade, ou o FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Aquela sensação de que você está perdendo a festa. Caramba, já teve um circuit break, né? Agora o preço está inesquecível. Opa, teve o segundo, teve o terceiro, o quarto, o quinto circuit breaks. Então é essa a nossa ansiedade de querermos nos recolocar no mercado, sentindo que os outros estão ganhando o que a gente está deixando de ganhar. Um exemplo, né? Na semana passada eu sugeri uma recompra de uma posição para os assinantes do Moneymaker em ação. Foi BR Malls. Veja só, né? BR Malls, shoppings é um dos segmentos que estão em mais alto risco nesse momento. Porém,
A BR Malls também foi uma posição que lá atrás, em fevereiro, eu sugeri a venda, antecipando a crise que íamos entrar com o coronavírus. Vendemos a posição naquele momento, embolsamos 26% de ganho e esperamos. De lá para cá, o valor daquela posição, que a gente vendeu algo como 17 ou 18 reais, ele caiu a praticamente a menos da metade do valor inicial de entrada. Então, o que nós pudemos fazer? Uma recompra em que, com o mesmo dinheiro, inclusive sobrando um pouco de um troco, né, a gente comprou 115% a mais de ações. Ela vai continuar caindo? Certamente que sim. Eu acho que nessa semana ainda e nos próximos dias a gente vai ver ela ainda sendo penalizada. Esse talvez tenha sido o exemplo mais extremo, mas existiram outros, né? Foram várias outras posições que fizemos e vamos continuar fazendo o mesmo. Uma das posições, por exemplo, uma compra um pouquinho mais anterior, Banco do Brasil, foi uma recompra de uma venda que eu fiz, que eu sugeri em 2018. Então, um ano e meio depois, ela voltou a dar uma oportunidade de recompra. O mercado, de uma certa maneira, é assim, né? A gente tem, nos momentos de alta, a gente acaba caindo na ilusão de que as altas são eternas e o céu é o limite. Nos momentos de baixa, como agora, a gente acredita que nada mais vai recuperar. Então, o sentimento provavelmente que você está tendo agora é: isso aqui vai para 55, 40 mil, 35 mil pontos e a bolsa não vai existir mais. Obviamente que não é isso. O que a gente não tem como garantir é o tempo que isso vai levar. Por isso que uma gestão de risco é extremamente relevante, é extremamente importante. Eu lembro no momento em que as pessoas brincavam que, caramba, você está aplicando o seu caixa na Selic, ela está rendendo apenas 4%, tira a inflação, tira os impostos, ela está rendendo menos do que a inflação. É verdade. Mas, na verdade, o caixa ele pode render zero, que ainda assim ele cumpre o seu papel. Talvez esse momento tenha sido bom para que a gente possa aprender isso. O quanto que ainda vamos esperar para ter o retorno disso, não sei dizer. Duvide de qualquer pessoa que diga que sabe, que possa cravar uma pontuação. Eu comentei no último vídeo, está preparado para ver a bolsa aos 70 mil? Está preparado para ver a bolsa aos 65? Aos 60, aos 55? Não importa. O importante é não perca os seus fundamentos, não perca o seu processo. Olhando essa crise, ela tem sim um momento de término, ela tem um ponto de virada, ela tem um ponto em que os indicadores, por piores que sejam, vão começar a regredir. Por mais ineficaz que seja o nosso combate ao coronavírus, a gente ainda assim vai encontrar esse ponto de inflexão. A experiência de outros mercados ajuda. Temos aí uma grande preocupação no momento, que são respiradores. É importante que o governo e que todos reforcem essa demanda. Esse ponto é crítico. A Alemanha, que é um país que está indo muito bem no índice de letalidade, um dos pontos é que é o país que mais tem leitos de UTI. Então, eles têm uma capacidade de atender essa demanda muito maior do que nós ou do que outros países na própria Europa. Então, a questão dos respiradores ou dos quartos leitos de UTI é fundamental realmente para a letalidade. Por mais que ela ainda fique muito concentrada naquele público mais debilitado. Então a gente precisa de fato dessa atenção. Porém, a gente vai ver uma reversão, a gente vai ver um retorno. Se a gente quiser imaginar um cenário muito ruim, seria que essa crise de fato seja a agulha que estoura um grande crash global. Que a crise que a gente está esperando desde de que não foi bem resolvido o problema de 2008, ela aconteça agora. Porém, né, sem querer fazer nenhuma previsão, o mais provável é que a gente tenha, com todo o estímulo que foi colocado, com toda a repressão em que as pessoas estão se sentindo agora, presas em casa, com a reversão da curva de contaminados, a gente tenha, ainda que temporário, alguns meses de otimismo, de alívio, em que a gente vai ver as fábricas voltando a produzir, as pessoas retomando o consumo, talvez até com uma vontade maior do que em função do período que ficaram em quarentena. Então,
ainda que não seja uma previsão, me parece que o cenário mais realista é, primeiro, a janela vermelha não se fechou ainda podemos ter alguns dias de queda. Depois, alcançamos o fundo do poço nessa crise, ainda nos arrastamos lateralmente entre altas e baixas, até que possamos ver, provavelmente em meados de maio, começo de junho, a curva se revertendo, as boas notícias chegando, não só aqui do Brasil, mas também nos Estados Unidos, para que aí a gente possa ver uma retomada. Antes de podermos encarar essa conta que a gente tem que pagar, esse boleto que vem desde 2008, a gente pode ainda viver um momento aí de ânimo nos mercados, e a gente pode imaginar 4, 5, 6 meses de ânimo depois de termos vivido essa crise. Agora, a grande verdade também é que iremos estar aprendendo conforme caminhamos, né? A cada semana teremos novas notícias, a cada semana reavaliaremos o que vem pela frente. A própria reação dos mercados a todo esse pacote de estímulos, ela também vai dizer muita coisa. Então, o que eu estou fazendo, né, o que eu compartilho com você? Primeiro, calma, reavalie suas posições, se reorganize, eu já tinha comentado isso no vídeo anterior, continua válido. Ainda vamos sofrer um pouco mais, eu estou fazendo entradas gradativas, né? Eu cheguei num ponto em que o meu caixa pessoal, hoje ele está no nível aí de 20%, 25% do que eu reservo para ações, né? E o que eu estou fazendo é usando sempre 10% do que restou do caixa da rodada anterior. Com isso, eu consigo perpetuar o meu caixa por mais tempo, fazendo entradas gradativas. Claro, elas acabam sendo cada vez menores, mas lembra também que ao longo desse tempo, a gente não vai ter só baixas, teremos os momentos de otimismo. Tivemos quando saiu a notícia do remédio, né, que está sendo falado, está sendo testado, tivemos um dia de forte alta que devolvemos no dia seguinte, mas repara que a volatilidade é grande, então vai ter um momento em que eu vou poder recompor o meu caixa através de realizações de ganhos mais recentes. Então é isso. Teve também um boato, né, que circulou que as bolsas poderiam fechar. Bom, a CVM já desmentiu que existem essas conversas, porém, o que eu gosto de lembrar é que a gente estamos em dias incertos. Dias de exceções, né? Por mais que lá no decreto presidencial esteja claro que o mercado de capitais é uma das vertentes da economia que não podem parar durante essa quarentena, é um período de exceções. Então, se a coisa piorar, não descarte esse tipo de cenário. Pessoalmente, eu não acho que é uma decisão correta, né? E acho que o driver não vai ser nem aqui o Brasil, mas vai ser muito mais o que vai acontecer em Nova York. Se a Bolsa de Nova York caminhar nessa direção e ficar por alguns dias parada, é muito difícil que nós consigamos manter liquidez, um mínimo de racionalidade, com a Bolsa americana fechada por vários dias e um flow de notícias negativo. Então, esse cenário de Bolsa fechada, não acho a melhor opção. Pode acontecer, ainda que hoje o cenário seja não foi negado pela CVM, no decreto presidencial está claro que é uma área que não deveria parar, mas eu volto a lembrar, períodos de exceção podem trazer surpresas. Bom, pessoal, mais importante do que tudo, sigam as recomendações, higiene, quarentena, distanciamento social, é um pouco de sacrifício para evitar um risco muito maior, né? Não pense que por não estar no público mais suscetível a essa letalidade, você não também está suscetível aos problemas econômicos ou todo o pânico que isso pode gerar. Então, o melhor que a gente pode fazer, de fato, focar aí em dar essa atenção que as autoridades de saúde estão pedindo para nós, ok? Mais para frente a gente volta a conversar, eu estou no Twitter, estou no Instagram e a gente pode aí manter o contato e tentar aí se ajudar para essa caminhada ser o mais tranquila possível. Só não esqueça que tudo isso uma hora passa, ok?
Valeu, pessoal, vamos juntos.